Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje nós vamos estar decorando esse bolo de 1 kg, massa branca, com 2 camadas de recheio de mousse de limão, tá bom? Esse recheio de mousse de limão, pessoal, eu vendo ele já faz um tempo. Tem vídeo aqui no canal ensinando passo a passo de como fazer esse recheio, mas pelo menos aqui onde eu moro, não é todo mundo que pede, tá? É uma vez ou outra que pede, mas mesmo assim eu deixo aqui no meu cardápio, porque mesmo sendo uma vez ou outra, ainda tem gente que pede, tem gente que pergunta se eu faço. E é um recheio bem gostosinho, tá? Ele não fica aquele azedo muito forte, nem nada. Não fica com gosto de conservante, nem nada. Então tem vídeo aqui no canal, se você não assistiu, corre lá e assista, tá bom? Tá junto com o vídeo do recheio de maracujá. Os dois estão no mesmo vídeo, de maracujá e o de limão. Então, se você não assistiu, corre lá e assista. Eu vou deixar o link para vocês, tanto da massa como o recheio, tudo direitinho na descrição do vídeo, tá? E aí aqui, pessoal, eu fiz uma pré-camada no nosso bolo na cor azul, porque a maior parte desse nosso bolo vai ser em azul. Então, eu fiz a pré-camada tanto na lateral como na parte de cima. E agora, com a manga de confeitar, eu venho depositando o chantilly no meu bolo. Essa decoração que a gente vai estar fazendo é basicamente a mesma decoração que a gente fez no vídeo anterior, que era do tema Dinossauro Baby. É praticamente a mesma decoração, o que vai mudar mais é o tema, tá bom? E alguns detalhes da decoração, porque essa bandeja que a gente está usando é daquela bandeja que eu comprei, né, no aplicativo da Shopee, e é aquelas embalagens com tampa. E aí o que que acontece? Essas embalagens que é com tampa, elas são terríveis, gente, pra gente fazer decoração. A gente não consegue fazer, por exemplo, decoração com espátula de textura, tem decorações com bico de confeitar, por exemplo, se você for fazer rosetas na lateral, é bem difícil de você conseguir fazer a primeira camada, porque a bandeja é funda, né? Então a gente não consegue ter acesso direito ao final do bolo, né? Então, algumas coisas da decoração vai mudar por conta da bandeja, tá? Uma das coisas que vai mudar por conta da bandeja é a lateral. Ao invés no vídeo anterior, que era do Dinossauro Baby, eu fiz com a espátula de textura, né? E aí ficou aqueles detalhes, tudo direitinho. Já essa bandeja, ela não me dá essa liberdade de passar a espátula de textura. Então, eu aliso a lateral do meu bolo o máximo que eu conseguir, faço a esquina do meu bolo e depois eu vou passar o pincel de silicone, tá? O pincel de silicone eu uso tanto quando eu vou fazer decorações nessa bandeja, ou se for uma bandeja aberta, às vezes eu acabo usando o pincel de silicone também, porque eu gosto bastante do trabalho que ele faz, os detalhes, fica super bonito e ele consegue tirar algumas imperfeições, tá bom? Então, já tô aqui fazendo a esquina do meu bolo, depois eu venho dando mais uma alisada e depois eu vou passar o pincel de silicone. Esse meu chantilly, pessoal, ele não tava numa textura muito boa porque eu quis aproveitar um chantilly que estava congelado. Então, tipo assim, eu tinha um pouquinho de chantilly, uma certa quantidade, pouca, sabe? De chantilly azul congelado. E ao invés de eu deixar ele descongelar para depois eu usar ele, quando eu fui usar, ele ainda estava um pouco congelado. E aí ele não, como eu posso te dizer, ele não, tipo, dissolveu bem na hora de bater, entendeu? Então ele ficou meio poroso. E mesmo texturizando o chantilly, ainda ficava, tipo, com umas bolinhas, entendeu? Mas era por conta disso, porque eu não esperei para poder descongelar totalmente o chantilly. Eu gosto bastante de congelar chantilly quando sobra, porque é uma economia que a gente faz. Porque, por exemplo, chantilly tá caro, né? Todo material de confeitaria tá caro. Então, se você puder guardar para usar numa próxima encomenda, eu guardo porque vale a pena, tá bom? Então, o certo aí é só você deixar ele descongelar, tá? Você coloca na parte de baixo da geladeira e deixa ele lá descongelando no tempo dele e depois você consegue usar ele tranquilamente, tá bom? Então, pessoal, aqui eu já tô limpando a lateral do meu bolo pra gente passar o pincel de silicone, tá bom? Na parte de cima do meu bolo, eu não passei muito chantilly, tá bom? Como eu passei, né, o chantilly na lateral e conforme a gente vai realizando na lateral, vai subindo a nossa quina, né? E eu já tinha feito uma pré-camada e aí como subiu a quina, aí já ficou com um pouquinho mais de chantilly. E aí agora a gente vai vir fazendo o trabalho com bico de confeitar.
Agora, pessoal, o bico que eu vou estar usando é o bico chuveirinho. Como eu disse pra vocês no vídeo anterior, eu não lembro a numeração dele, gente, mas eu considero ele um bico chuveirinho tamanho médio, tá bom? Porque tem um menorzinho que esse e eu sei que tem um maior que esse também. Então, eu considero ele tamanho médio. E aí eu venho fazendo o trabalho das graminhas, tanto no rodapé do meu bolo, né, como na parte de cima. Como eu já falei pra vocês também, tanto no vídeo anterior como em outros vídeos, eu tenho um pouco de dificuldade ainda em usar esse bico de confeitar. Mesmo colocando uma quantidade pequena de chantilly na manga de confeitar, tem hora que faz a graminha, tem hora que não faz, e aí, né, às vezes fica um trabalho legal e às vezes não fica. O que me tranquiliza um pouco é saber que as graminhas na vida real não é perfeita. É um para um lado, é um para o outro. Então, quando você vai fazer o efeito de graminha no bolo, não necessariamente precisa ficar aquele trabalho perfeito. Aquelas graminhas perfeitas, todas do mesmo tamanho, todas viradas para o mesmo lado, isso que aquilo. Não necessariamente precisa disso, porque as graminhas na vida real, né, se a gente quer representar as graminhas da vida real, elas não são perfeitas. Então, o que me tranquiliza um pouco é em relação a isso. E eu não desisto desse bico, pessoal. Sempre que eu tenho oportunidade, eu uso ele, porque eu quero realmente aprender a usar esse bico de confeitar. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu vou, né, de fazer um bolo que vai com efeito de graminha, essas coisas, eu sempre uso esse bico de confeitar até eu conseguir me acostumar, até eu conseguir praticar bastante e aprender a estar usando ele, aprender o ponto certo do chantilly para estar usando nele, tudo direitinho, tá bom? Então, por mais que as graminhas não fiquem perfeitas, aqui eu poderia estar usando outro bico de confeitar? Sim, poderia estar fazendo efeito de pitanguinhas aí na parte de cima, poderia estar fazendo tipo, qualquer outro efeito, sabe? De bico de confeitar aí na parte de cima. Mas eu me arrisco ainda nas graminhas porque eu quero treinar, quero praticar, tá bom? Então eu vou fazer as graminhas aqui em toda a parte de cima, vai cobrir toda essa parte de cima do bolo e já volto com vocês com o resultado final do nosso bolo, tá bom? E aqui está, pessoal, o bolo finalizado. Eu coloquei o topper aqui, pessoal, só para estar filmando e tirando foto para vocês. E aí o topper de bolo eu não coloquei ele completo, eu coloquei só alguns para poder estar representando o tema, para vocês estarem entendendo tudo direitinho. Mas tinha outros itens aí do topper de bolo, mas eu não coloquei tudo, tá bom? Eu nem ia colocar o topper, mas eu coloquei porque fica melhor para tirar foto, fica mais bonito e depois a gente consegue divulgar esse tipo de trabalho. Quando algum cliente mandar mensagem perguntando, você tem bolo, não tem mais do pipa? Aí eu posso mandar essa foto de bolo. Então, né, vale a pena a gente colocar o topper aí para tirar foto. Depois é só a gente tirar, limpar e colocar no saquinho para entregar para o nosso cliente, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Vocês viram que é praticamente a mesma decoração do vídeo anterior, que era do tema Dinossauro Baby. Por mais que seja a mesma decoração praticamente, eu gosto de trazer esse tipo de vídeo para vocês entenderem que a mesma decoração, às vezes com até as mesmas cores, a gente consegue fazer vários temas, tá bom? Se a gente não consegue fazer pelo menos com as mesmas cores, eu tenho certeza que com a mesma decoração, mas com cores diferentes, a gente consegue incluir outros temas, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero bastante que vocês tenham gostado tanto do vídeo quanto do bolo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.